falar agora de como calcular área total e volume de sólidos. E eu vou dividir aqui em 3 partes, tá? A primeira parte vamos falar de prisma e cilindro. Por quê? Porque o comportamento deles é o mesmo. Então, por exemplo, aqui, se eu quero calcular a área total desse prisma, a área total do prisma seriam 2 áreas da base mais a área lateral. Eu quero calcular a área total do cilindro, mesma coisa. A área total seriam 2 áreas da base mais a área lateral. Mas aí você pode estar falando que base que ela está falando, que área da base que ela está falando, que área lateral ela está falando. Por exemplo, se eu quero calcular a área da base aqui, a área da base é a área do quadrado. E a área do quadrado, nós sabemos lá que é base vezes a altura, ou é L ao quadrado. Mas se fosse um triângulo, seria usar a fórmula do triângulo, a área do triângulo. Se fosse um hexágono, você iria calcular a área do hexágono. Agora, como que fica a área lateral aqui? Aqui você tem que lembrar que você tem 4 retângulos, ó, 1, 2, 3, 4. E para achar a área do retângulo é base vezes a altura. Então você faz 4 áreas do quê? De retângulo, certo? Isso seria a área da base, que é a área do quadrado, você faz vezes 2, e a área lateral, que são 4 áreas de retângulo. Isso para o prisma. E para o cilindro? Para o cilindro, quem que é a área da base? A área da base é a área do círculo, que é o πr ao quadrado. E quem que é a área lateral aqui? Quem que é a área lateral? É a área de um retângulo. Lembra que eu falei que aqui nós temos lá um retângulo e 2 círculos, né? Essa área do retângulo, o que que é? Base vezes altura, ou seja, 2πr vezes o h, tá? O h é a altura e o r é o raio aqui da base. E aí, você, calculando a área da base de cada um, calculando a área lateral de cada um, o que que é a área total? É as 2 áreas da base mais a área lateral. Isso falando de área total. Falando de volume. Volume, porque você tem que pensar que o volume é a capacidade. Tipo, quantos litros de água tem aqui, quantos litros de água tem aqui. Então, você já tem que trabalhar com terceira dimensão, tá? Comprimento, largura e altura, ok? Então, o volume aqui vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes o quê? Vezes a altura, ok? Vezes a altura do prisma. Aqui também, você quer calcular o volume? É a área da base vezes a altura. Você faz o cálculo da área da base e aí você vê a altura e aí com isso você viu a capacidade de cada um. Então, como eu disse que a gente dividia em 3 setores, né? O primeiro a gente falou lá dos prismas e dos cilindros. Agora vamos fazer a segunda parte aqui, que seria pirâmides e cones, que eles têm o mesmo comportamento, ok? Então, nos dois, gente, o teorema de Pitágoras é muito presente dentro dele, tá? Por quê? Por exemplo, se eu pegar aqui a pirâmide de base quadrada, aqui é o apótema da base, aqui é a altura da pirâmide, e aqui é o apótema da pirâmide, tá? Que nós vamos chamar de G. E aí, o Pitágoras presente aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Tá? Muito presente. Por quê? Porque o cara vai te dar a questão, não vai dar os 3 valores. Ele vai dar 2 valores para você. E o terceiro você tem que achar. Por exemplo, por que que o apótema da pirâmide é importante? Por causa da área lateral. Por que que a altura da pirâmide é importante? Por causa do volume, certo? E você olhando aqui para o cone, ó, aqui é o raio da base, aqui é a altura do cone, ó, que é a altura do cone, ok? E aqui é quem? É a geratriz, tá? Que a gente vai chamar de G aqui. E aí o que acontece? Ó, Pitágoras presente aqui também, dizendo que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se você olhar bem, a fórmula é a mesma, tá? Porque o apótema nada mais é do que o raio de uma circunferência inscrita aqui no quadrado, certo? Mas a gente respeita, porque ninguém vai desenhar uma circunferência ali naquele momento. Então, apótema é apótema, raio é raio. Aí, esse é o que a gente começa. Você tem que ter lá, até eu falo para os meus alunos, a gente tem que ter o triângulo amoroso ali, tá? Tem que ter a hipotenusa e os dois catetos. Agora, vamos falar de área total? Para falar de área total, aqui para a pirâmide, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Aqui também, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Ó, você pode ver, a fórmula é a mesma. Agora, tem gente que fica lá falando, mas que base, que lateral. Quem que é a base aqui, gente? Quem que é a base aqui? A área da base aqui nada mais é do que a área do quadrado, certo? E quem que é a lateral aqui, né? Vamos olhar aqui, vamos ver se eu tenho uma figurinha aqui para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui se a área da base seria triângulo. E aí nós teríamos 3 triângulos aqui nessa lateral, certo? Agora, ali já a base é um quadrado. Então, o que a gente tem? Tem 4 triângulos na volta. Então, a área lateral seria um N vezes a área do quê? De retângulo, ok? Agora, vamos falar lá da área da base aqui. Quem que é a área da base aqui? A área da base aqui é a área do círculo, certo? Que é o πr ao quadrado. E a área lateral aqui? A área lateral seria o πrg, tá? E aí nós temos a base, nós temos a lateral, somos 2, nós temos a total, ok? Agora vamos falar de volume. Para fazer o volume da pirâmide aqui, o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Porque tudo que tem bico a gente divide por 3. Porque a gente precisa, na verdade, de 3 deste para dar um prisma, certo? Então, por isso que é dividido por 3. E aqui o volume também, área da base vezes a altura dividido por 3. Ó, tem bico? Divide por 3. Então, a gente já falou das 2 primeiras partes que eu dividi, né? Dividi a primeira parte para falar de prismas e cilindros. A segunda a gente dividiu para falar de pirâmide e cone. E vamos falar aqui dessa terceira parte, que é a parte de esfera. E assim, gente, quando você fala de esfera, tá? É aquela história. Ou você vai calcular a área da esfera, ou você vai calcular volume, tá? Quando você vai calcular a área, por exemplo, a área total, vou falar de área total aqui, é 4 vezes π vezes r ao quadrado, tá? Então, você precisa ter você precisa ter o raio da esfera para você fazer esse cálculo, tá certo? Agora, se você quer calcular o volume, já é 4 terços de π, ao invés de r ao quadrado, de r ao cubo. Até eu brinco com os meus alunos, né? Falando de uma piadinha assim, qual o volume do tigre morto, né? Aí chega o tigre morto, o tigre morto. Daí eu falo, claro, ele morreu, né? Então ele é uma né, fera. Daí nessa história eles acabam decorando a fórmula. É um jeito lá que eu arrumei para eles decorarem, que é 4 terços de πr ao cubo. Mas vamos falar das partes da esfera. Vamos falar das partes da esfera. Por exemplo, isso é uma cunha, tá? E ele pode, eles podem, né? Calcular, pedir o quê? O volume disso, ok? Mas se ele pedir só a casquinha, por exemplo, aqui da melancia ou da mexerica, tal, aí você vai ter o quê? Você vai ter o fuso. E o fuso você vai calcular como? Através da área, ok? Então, por exemplo, se eu quero calcular o volume desse gomo de mexerica que está aqui, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual o ângulo que ele forma desse gomo. Se é 30 graus, se é 60, se é 45. Aí você fala o quê? Que para 360 graus, o volume seria o quê? 4 terços de πr ao cubo.
e que para alfa graus vai ser o quê? Vai ser o volume dessa cunha, tá certo? E aí, multiplicando em cruz, você vai ter que o volume é alfa 360 graus de 4/3 de πr ao cubo. Aí você pode simplificar, enfim, tá? E ter uma fórmula. Eu peço para os meus alunos não decorarem, fazer uma regrinha de 3 ou já escrever direto dessa forma. Agora, se eu quero calcular a área da casca daquele gomo de mexerica, você usa a mesma coisa. Você fala que para 360 graus você tem a área, ó. A área é 4πr ao quadrado, certo? 4πr ao quadrado. Agora, para o ângulo que está ali, né, que a gente precisa desse ângulo, você tem a área. E aí você multiplica em cruz e você vai ter que a área é alfa 360 graus de 4πr ao quadrado, ok? E tá aí, pessoal.